Olá, pessoal. Estamos dando aí prosseguimento ao nosso curso de extensão online, estágio híbrido, Cyberpolítica Básica, Formação Teórico-Prática para sindicatos e associações de moradores. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Felipe Sampaio, RU 2789307, bacharelado em Sociologia, Uninter, Polo Itapiruna, Estado do Rio de Janeiro. Nosso tema: sindicatos e associações, questões multitemáticas, vídeo 10. Bom, então aqui nós vamos falar a respeito de variados temas aí envolvendo os sindicatos e as associações. Começando pelas demandas sociais, né, os dispositivos legais que estão aí disponíveis, né, na lei, na Constituição Federal, em que os próprios sindicatos e associações poderão aí utilizarem, né, como elementos importantes aí na sua atuação nas lutas sociais e na defesa dos direitos. O projeto de lei de iniciativa popular, né, previsto nos regimentos internos e na lei orgânica dos respectivos municípios, né, sempre estará em conformidade com a Constituição Federal de 88. Então, o projeto de lei de iniciativa popular, para ser recebido pela Câmara, deve estar na forma de moção articulada, subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Então, é algo que nós temos aí que divulgar, né? Um instrumento importante aí na efetivação, né, da democracia, né? Fator também aí de inclusão e de participação popular. A Constituição Federal de 88, artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Orçamento participativo, que leva a melhorias, né, na gestão de entes públicos. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse instrumento também. O Brasil é referência internacional em termos de inovação de métodos de participação, sendo a experiência de maior visibilidade a do orçamento participativo, explica o técnico de pesquisa e planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Roberto Rocha Pires, em entrevista à Rádio Câmara. Ele lembra que o orçamento participativo surgiu em nível local no Brasil, na década de 80. Em 89, a Prefeitura de Porto Alegre adotou esse modelo, que passou a ser utilizado também por outras cidades. E a partir dos anos 2000, mais de 1.000 municípios já optaram por esse método de controle dos recursos públicos. Por se tratar de municípios de médio e grande porte, tais experiências já abrangeram aproximadamente 30% da população brasileira.
Vantagens e desafios. Entre as vantagens apontadas pelo pesquisador estão a maior transparência sobre o processo orçamentário, a possibilidade de os cidadãos se tornarem mais conscientes e passarem a exigir melhor funcionamento da gestão por parte da prefeitura. Isso tem gerado, como consequência, uma modernização administrativa nos municípios que utilizam o orçamento participativo, afirma. Além disso, à medida que os cidadãos são chamados a participar da discussão do orçamento, os projetos têm sido mais direcionados para os setores mais carentes e as necessidades prioritárias da população, o que confirma o caráter potencialmente redistributivo do orçamento participativo. Como desafios, ressalta-se que uma experiência bem-sucedida de orçamento participativo requer organização ou tradição de associativismo na sociedade civil local. Na esfera política, é preciso um comprometimento de prefeitos e lideranças políticas, além das equipes técnicas, para a viabilização das demandas pactuadas com os participantes e a integração das mesmas nos planos de governo. Então, nós temos algo importante, né, quando falamos aí, especialmente, em estratégias no combate à corrupção e, ao mesmo tempo, a participação cidadã na política e na organização, né, dos processos legais e nas políticas públicas. Portal da Transparência. O que é e como funciona? Lançado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União em 2004, o Portal da Transparência do Governo Federal é um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública do Brasil. Desde a criação, a ferramenta ganhou novos recursos, aumentou a oferta de dados ano após ano e consolidou-se como importante instrumento de controle social com reconhecimento dentro e fora do país. A fim de atender de forma mais eficiente a crescente demanda e as obrigações de transparência, a CGU iniciou o projeto para a reestruturação do portal. Como resultado do trabalho, o governo federal lança em 2018 o novo Portal da Transparência. Entre as novidades estão formas diversas de apresentação dos dados, mecanismo de busca integrado e intuitivo, melhor usabilidade, mais recursos gráficos, integração com redes sociais, maior e melhor oferta de dados abertos, adequação a plataformas móveis, maior interatividade. E não deixe de experimentar as ferramentas de notificação para ficar informado sobre os temas de seu interesse. O novo Portal da Transparência reforça, assim, com novos recursos e mais informações, sua razão de ser uma ferramenta que permita ao cidadão, de forma cada vez mais eficiente, fiscalizar e assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos federais. Então, nós temos aqui um instrumento poderoso, né, aí, no combate à corrupção, né, e utilizando justamente o cyberespaço, né, utilizando aí a internet como forma móvel de fiscalização, né, e justamente o alcance dessa transparência a qual o portal se destina. Aqui nós vamos assistir um vídeo, né? O aplicativo viabiliza projeto de lei de iniciativa popular. Juntar assinaturas para aprovação de algum projeto de interesse popular não é tão simples assim, mas um aplicativo lançado recentemente aqui no Brasil tem por objetivo facilitar esse tipo de trabalho. A proposta do aplicativo é coletar assinaturas digitais para apoiar ou combater projetos de lei. O Mudamos é mais um canal do eleitor na internet para fiscalizar e cobrar melhorias do poder público.
Em apenas 7 dias depois de ser lançado, o número de downloads realizados foi de cerca de 300 mil. Nada mal para uma ferramenta tecnológica que ainda é desconhecida pela maioria, mas que promete contribuir com a democracia. Eu não conheço ainda o aplicativo, é uma questão de dar uma pesquisada para ver realmente o que vai acontecer, se ele tem um potencial. A princípio, se a gente for pensar na otimização de tempo, sim. Mas eu acho que todas as participações em redes sociais, tendo um antecedente honesto, íntegro, pode valer a pena. O Mudamos, ele vem para suprir uma lacuna que existe hoje na legislação que recepciona os projetos de lei de iniciativa popular. Nós, através do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, já aprovamos 2 leis de iniciativa popular. A primeira, a Lei 9840, com mais de 1 milhão de assinaturas, e a segunda, a Lei da Ficha Limpa, com 1,5 milhão de assinaturas. A ausência de dados e a falta de clareza nas assinaturas acabam invalidando documentos. O aplicativo promete acabar com esse tipo de problema, que gera transtorno e atraso na votação de projetos populares. A ideia é evitar situações como do pacote de medidas anticorrupção, que já havia seguido para o Senado com apoio de 2 milhões de brasileiros, mas teve que ser devolvido à Câmara, que não conseguiu checar e validar as assinaturas, o que talvez não aconteceria se a mesma petição fosse feita por meio do aplicativo. Outra vantagem dessa nova tecnologia é a identificação do celular, que só pode gerar uma assinatura para cada projeto. O cidadão pode votar e esse voto ele é registrado e certificado. Então, quando tiver 1,5 milhão de assinaturas, 1% dos eleitores, isso pode ser levado à Câmara dos Deputados. Eu acho interessante, porque até mesmo aquelas pessoas que às vezes se preocupam em falar como nós estamos falando, vai no aplicativo e dê sua opinião. Referente a esse aplicativo, eu acho muito importante e necessário. É só baixar o aplicativo aqui, pedir para instalar e aceitar. É fácil? Muito fácil. Vai baixar? Com certeza. O Mudamos já está em ação e começa agora a somar assinaturas para um projeto de combate à compra de apoio político. Prática errada, mas que se tornou comum entre os parlamentares. Então, o que nós estamos agora buscando impedir é essa compra do apoio político, a compra de lideranças que trabalham para candidatos. São, na verdade, hoje são lideranças profissionais que vendem esses votos da sua comunidade, escolhendo o candidato que pagar o maior preço. Bruno Eumano, esse aplicativo talvez chegue em boa hora para ajudar o brasileiro que aparentemente está mais engajado politicamente a, de fato, fazer parte, né? Pegando o gancho até com o assunto que estava falando, sendo comentado antes do jornal, que é sobre a economia. Acho que quando as coisas ficaram muito ruins na economia, né, que as pessoas acordaram um pouco mais para a crise pela qual o país passa, que também é muito política. E aí isso gera uma indignação muito grande. E as pessoas, então, vão para as redes sociais reclamar. Claro que muita gente também fez protestos nas ruas, mas isso nas redes sociais fica muito claro. E aí você tem um aplicativo que faz essa ponte para uma possível mudança, aí eu acho que é um facilitador muito grande, uma novidade muito interessante para as pessoas ficarem de olho. Agora, acho que as pessoas também não podem se limitar a isso. Porque você dar um apoio a um projeto não é garantia de que ele vai ser aprovado e nem de que ele vai ser respeitado, né? A gente viu aí, a matéria comentou, do caso da lei das medidas anticorrupção, né? Que a população demonstrou que queria de uma forma, isso chegou lá no Congresso e foi destruído, né? Então, assim, as pessoas precisam ficar atentas para o que vai acontecer com esse projeto lá. E aí vale coisas antigas também, você fazer o acompanhamento dos representantes, desde aquele que você votou, que teoricamente é mais próximo de você, pelo menos de localização, né? Porque aí você vota a partir do seu estado, mas às vezes tem até uma proximidade maior de representar um determinado grupo que você pertence, mas também você tem que fiscalizar os outros, né? E isso você pode fazer, por exemplo, através da imprensa, através das leis de acesso à informação que estão disponíveis na internet, os próprios sites do Senado e da Câmara. Essas coisas não podem ficar em segundo plano. As pessoas precisam
agir mais diretamente também com esses métodos, né? Porque se ficar... Já existem outras formas de você ajudar a propor uma lei, a apoiar outra lei. O aplicativo facilita isso, mas isso só não basta. As pessoas precisam fazer mais, demonstrar isso quando forem votar nas próximas eleições. Então, essas coisas não podem se perder também. Você lembrou bem, Bruno, do caso do pacote anticorrupção e um caso mais recente ainda é a própria proposta de reforma da Previdência, né? Pesquisas já foram feitas no Brasil recentemente, mostrando que a grande maioria da população não concorda com os termos do projeto. Mesmo assim, o projeto está seguindo adiante, passou pela Câmara na comissão especial, vai para o plenário e dificilmente isso vai mudar. Quer dizer, a população, ela mostra a vontade muitas vezes, mas que não é respeitada pelos representantes. Aí fica mais complicado para a população se levantar contra esse tipo de coisa. Nesse caso, para mim, não são nem as pesquisas que foram feitas que são os maiores demonstrativos da vontade da população. Mas, para mim, isso ficou claro muito... Porque as pesquisas são com margem de erro, etc. Sim. Agora, a gente tem que levar em consideração aí a última eleição, né? A última eleição, ela elegeu uma chapa que tinha a ex-presidente Dilma e o Temer, mas ela tinha uma série de propostas. E a população escolheu essas propostas, os representantes dessas propostas. E aí, quando o Temer assume, depois do impeachment, ele defende propostas totalmente diferentes. E aí é que está o problema, porque ele deveria continuar com o plano de governo anterior, né? Ou, se ele quer implementar medidas diferentes, ele espere a próxima eleição para aí apresentar as propostas dele e, de acordo com uma legitimação da população nesse sentido, ele aplica ou não. Bom, aqui nós temos Mudamos, né? O site www.mudamos.org. Mudamos é um aplicativo que coleta assinaturas eletrônicas em projetos de lei de iniciativa popular, revolucionando a relação entre eleitores e seus representantes. O download do aplicativo está disponível no site. A reportagem que nós assistimos é de 2017, né? Especialmente no ano passado, né, 2020 e agora 2021, com essa questão da pandemia, a necessidade desse instrumento se potencializa muito mais, né? Dado a necessidade de não fazermos aglomerações, né? E continuarmos, né, com a dinâmica e os debates políticos. Então, esse instrumento vem aí de encontro a essa necessidade que todos nós, cidadãos, temos de participarmos, né, utilizando justamente os recursos tecnológicos, a internet, como forma, né, o mundo virtual, né, como meio de exercermos aí a nossa cidadania na defesa dos direitos individuais e coletivos. Vamos falar agora sobre Lei Orgânica Municipal, requisitos e especificidades. O autor Miguel Câmara. Por se tratar de uma lei, ou seja, uma norma jurídica, devemos buscar o fundamento da lei orgânica na mais importante de todas elas, a Constituição da República Federativa do Brasil. Em seu artigo 29, a Constituição Federal estabelece que o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias,
e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do Estado, ou do respectivo Estado. Esse trecho destaca os requisitos formais para aprovação da lei orgânica, bem como os requisitos da lei que buscar modificá-la. Importância democrática da lei orgânica, né? A lei orgânica está presente em todos os municípios, né, do nosso país, inclusive aí no município, né, que você, participante, reside. Em síntese, as leis orgânicas dos municípios são normas que regulam a vida política na cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado em que o município está inserido, sendo um importante instrumento para forçar o poder público a assumir obrigações de interesse local em favor da população. O espaço para inovações na legislação não é muito amplo, haja vista a existência de barreiras previstas na legislação federal e estadual a serem observadas, mas ainda assim é considerado um avanço democrático a sua existência, já que antes da Constituição de 88 havia uma restrição maior à autonomia municipal. Participação popular na lei orgânica. Talvez você esteja se perguntando: é possível modificar a lei orgânica da minha cidade? A resposta é sim. A própria Constituição Federal, por meio do artigo 29, garante a participação popular no processo legislativo municipal. Conforme o texto constitucional, é possível propor e modificar leis, o que inclui a lei orgânica, desde que pelo menos 5% dos eleitores do município manifestem-se reunindo assinaturas em favor de um projeto de lei. A Câmara Municipal deverá receber o projeto de autoria popular, processar e votar. Como exemplo, na cidade de Formiga, no interior de Minas Gerais, um projeto de iniciativa popular alterou a lei orgânica do município. Os parlamentares haviam aprovado um aumento de 10 para 15 vereadores. Contrária ao acréscimo, a população recolheu 6.355 assinaturas das 2.623 assinaturas necessárias. A proposta de iniciativa popular foi recebida e aprovada pelos parlamentares, o que fez a Câmara Municipal de Formiga voltar a ter 10 vereadores. Outra notícia boa é sobre a possibilidade de propor projetos de lei ou de leis e coletar assinaturas de apoio com a ajuda da tecnologia. Por exemplo, ou como exemplo, existe a plataforma Mudamos, a qual nós já estamos falando, né, que busca auxiliar os cidadãos através de uma participação mais ativa no processo de elaboração das leis. Enfim, a lei orgânica é uma forma de regular a autonomia de cada município e, através dela, podemos mais facilmente alterar uma lei que nos afeta diretamente, desde que seja de interesse público dos moradores da cidade. E as fontes utilizadas pelo autor. Então, nós vemos aí, né, a função, né, o papel exercido pelas leis orgânicas de variados municípios, né, do nosso país. Lembrando também, né, que a plataforma Mudamos, que nós já tínhamos colocado, hoje não se constitui o único canal, o único instrumento, né, de consulta virtual à população. Existem aí outros canais importantes também, que realizam consultas, né, e colhem assinaturas em prol de mudanças nas decisões, né, consolidando assim também a participação de todos nesses processos decisórios, né? Vamos falar sobre a
Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada por decreto de 1º de maio de 1943, representou a reunião e sistematização da vasta legislação trabalhista produzida no país após a Revolução de 30. O processo de elaboração dessa legislação nem sempre obedeceu a um plano coerente, resultando num conjunto de leis desconexas e, por vezes, até mesmo contraditórias. Com o objetivo de superar essa situação, em janeiro de 1942, o presidente Vargas nomeou uma comissão encarregada de estudar e organizar um anteprojeto que unificasse a legislação até então produzida. Do trabalho dessa comissão surgiu o texto encaminhado ao ministro do Trabalho, que daria origem à CLT. Ainda que tenha recebido o nome de consolidação, entre aspas, a CLT não se limitou a reunir uma legislação dispersa. Introduziu também novos direitos e regulamentações trabalhistas até então inexistentes. Constituindo um código de considerável abrangência, tratou minuciosamente da relação entre patrões e empregados e estabeleceu regras referentes a horários a serem cumpridos pelos trabalhadores, férias, descanso remunerado, condições de segurança e higiene dos locais de trabalho, etc. A anotação dos contratos de trabalho deveria ser feita na carteira de trabalho, instituída em 1932 e reformulada quando da aprovação da CLT. A promulgação da CLT conferiu grande prestígio popular ao regime e, em particular, a Getúlio Vargas, que fortaleceu sua imagem de protetor da classe trabalhadora. Lembrando que a CLT surge nesse contexto Estado Novo, né? Contexto, inclusive, autoritário. Nos anos que se seguiram ao fim do Estado Novo, a CLT passou por sucessivas reformas e ampliações. Seu corpo básico, contudo, continua em vigência até os dias de hoje. Aqui, um vídeo, né? Série CLT 70 anos, nós vamos assisti-lo. Início do século XX, mudanças sociais e econômicas no Brasil, escravos libertos, entrada de imigrantes e a industrialização que começava a dar os primeiros passos, com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, jornadas de trabalho de até 16 horas diárias e exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Sem policiamento, as cidades eram tomadas pelas greves dos trabalhadores. O que eles conseguiam realmente, apesar das pressões, apesar das greves, era muito pouco. O Estado ainda não estava intervindo. Populista e dependente da aclamação do povo. Em 1943, Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade dos trabalhadores brasileiros. Para elaborar a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, Getúlio organizou uma comissão formada por técnicos e juristas do Ministério do Trabalho. Opa, tô falando alto. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Foram instituídos direitos trabalhistas como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. No governo de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília e oportunidades de emprego. Com as péssimas condições de vida no campo e o êxodo rural, a partir de 1963, começaram a ser incluídas na legislação trabalhista proteção para o trabalhador rural. Outro grande marco na década de 60 foi a inclusão do 13º salário e o salário família. Nesta época, também foi criado o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, uma proteção para o trabalhador contra os problemas da época. Se você ficasse 10 anos no mesmo emprego, mesmo que fosse numa empresa privada, você ganhava estabilidade.
Isso é o que previa a CLT. Tempos depois vieram os anos de chumbo. Por causa das ações políticas do regime militar, o Estado tornou-se praticamente legislador do trabalho e promulgou leis de política salarial que visavam o controle da inflação. 1/3 das férias, participação nos lucros, licença maternidade. Nada disso existia na vida dos trabalhadores. As greves foram oprimidas. Só que isso não intimidou os sindicalistas e os trabalhadores que ousaram enfrentar os militares. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Viva o povo brasileiro que está nessa praça! A legislação trabalhista, ela não avançou, digamos, fortemente. O grande desenvolvimento da legislação trabalhista é a Constituição de 88. Declaro promulgada. Da dignidade, da democracia. Com as mudanças sociais e na Justiça do Trabalho nos últimos 20 anos, inclusão e alteração de súmulas na CLT. A Sintentona aí não parou no tempo e a cada ano que passa estabelece novas regras e direitos, tanto para o empregado quanto para o empregador brasileiro. Agora nós vamos para uma nova sessão, né, aí dos nossos trabalhos, que é justamente, né, trabalho, neoliberalismo e lutas sociais. O que é neoliberalismo? Uma visão do neoliberalismo, surgimento, atuação e perspectivas. Jackson B.A. de Cerqueira. O neoliberalismo iniciou após a Segunda Guerra Mundial e teve como principal base teórica o livro A Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, escrito em 1944. O que se destaca de fundamental na teoria do conhecimento de Hayek é o seu ataque à racionalidade econômica, em que prima a individualidade ou das pessoas ou das empresas. Fundamentos econômicos. Na década de 70, o mundo capitalista viu sua economia abalada por profunda recessão, com as grandes e médias companhias trabalhando abaixo da sua capacidade, instalada de produção, baixas taxas de crescimento econômico, inflação alta. Quanto mais alta, mais propícia a expansão da política econômica neoliberal. Nesse contexto, foram estabelecidas as condições ideais para a implementação das teses neoliberais, principalmente com as eleições de Margaret Thatcher em 79 na Inglaterra e Ronald Reagan em 80 nos Estados Unidos. As principais ideias neoliberais colocadas em prática, com variação em um ou outro país, a depender da especificidade de cada um, são as seguintes. Letra A. Aproveitar o momento de recessão econômica comum das suas consequências mais dramáticas e socialmente injustas, que é o desemprego, para enfraquecer o movimento sindical organizado, levando no todo dessa proposição à perda de vantagens adquiridas e acumuladas ao longo dos anos por parte dos trabalhadores, principalmente nas décadas de 50 e 60, quando da pujança crescente do capitalismo. Essas medidas são consideradas de suma importância, pois contribuirão para a acumulação de capital das empresas, que assim obterão poupança para novos investimentos. Então, nós temos já aqui, né, essa questão crucial, que é o enfraquecimento do movimento sindical, né, e o custo, né, de vida da classe trabalhadora também, que se precariza cada vez mais. Também podemos
destacar a questão da acumulação de capital pelas empresas, né? Então, são os primeiros pontos aí que vão alterar, né, determinados quadros de direitos referentes à classe trabalhadora e que, de alguma maneira, contribuem para um desmonte, né, de políticas sociais, de políticas trabalhistas, né, que nós vamos seguir aí conhecendo a sequência, né, desses pontos. O equilíbrio da balança de pagamentos é essencial e melhor ainda se houver superávit nas transações comerciais e de serviços, que redundará em mais recursos para as empresas e tranquilidade para o país, consequentemente gerando divisas e disponibilidade financeira para propiciar investimentos básicos em infraestruturas próprias e expansão da iniciativa privada. Então, aqui nós temos predomínio, né, do mercado. Podemos também destacar a piora, né, da questão da concentração de renda e dentre outros tópicos aí que vão impactando, né, tanto nessas lutas sociais dos sindicatos e associações de bairros, né, ou aos quais são aí elementos importantes, né, de luta que vão se tornando enfraquecidos, né, neste contexto referente ao neoliberalismo, como há outros elementos, né, outras questões aí que vão sendo colocadas adiante. Retirada, né, da participação do Estado na economia como agente produtivo e, em determinadas situações, saindo também de funções de regulamentação ou de setores produtivos da economia, através de uma política de desestatização. Como exemplo dessa prática, temos os governos Thatcher. Estado mínimo, né, a não intervenção do Estado, né, lembra muito ali o laissez-faire, laissez-passer, né, do liberalismo clássico, agora de uma forma mais potencial, né, mais intensificada, né, governos aí de Margaret Thatcher, né, considerada em seu contexto a dama de ferro, né. O Reagan também, que nós já o citamos, né, foram governos aí que utilizaram, que colocaram largamente medidas neoliberais em suas políticas, suas respectivas políticas, e gerou com isso, né, sérios problemas sociais, problemas esses que marcam e que, de alguma forma, são registrados, né, como problemas que retornam em vários países, né, dado a adoção dessa mesma fórmula, especialmente em países do mundo subdesenvolvido, né, que deixa aí marcas, feridas abertas na economia, na estrutura social e nas condições de trabalho e renda da população mais pobre desses países. Viabilização das reformas fiscais por parte do Estado como forma de incentivar os agentes econômicos. Isso significa a redução da taxação sobre os mais altos investimentos, no sentido de fomentar as desigualdades. Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis para incentivar os agentes econômicos. Em outras palavras, isso significava reduções de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre rendas.
Então, outro ponto aí que nós podemos destacar a respeito do neoliberalismo. E, finalmente, a redução constante e progressiva dos gastos públicos nas áreas sociais, saúde, educação, previdência, de assistência ao trabalhador desempregado, via seguro-desemprego, entre outras. Em síntese, a diminuição do estado de bem-estar, né? Então, esse desmonte, né, das políticas sociais, que nós já nos referimos, as garantias de trabalho, de condições de trabalho digno, terceirizações, privatizações em larga escala, dentre outras questões aí que nós podemos levantar, né, como pontos centrais do neoliberalismo. O autor, professor adjunto, né, da DCIS, UFS, mestre em administração pela Federal da Bahia. Aqui, um vídeo, né, a influência do neoliberalismo no desemprego e bem-estar social, segundo Belinda Mandelbaum. Vamos assisti-lo. O desemprego é um fato social, né? Ele sempre esteve presente no sistema capitalista, né? Marx, nos seus estudos sobre o capitalismo, de alguma maneira já mostrava como o capitalismo depende para o seu funcionamento daquilo que ele chamou de um exército industrial de reserva. Ou seja, uma parte da população economicamente ativa que necessariamente está fora do emprego, das relações de trabalho e que, de alguma maneira, pressiona, vamos dizer assim, as relações de trabalho no sentido de baixar os seus salários, porque, afinal de contas, se você não concorda com aquilo que você ganha, tem alguém lá fora que vai topar trabalhar. Então, acho que essa é uma noção, né, que eu acho que ela ainda é útil nos dias de hoje, não é? Mas, sem dúvida, eu acho que, na contemporaneidade, as políticas neoliberais, né, eu acho que contribuíram para um incremento do desemprego, né, e praticamente para um desaparecimento do emprego, né? Eu acho que cada vez mais as relações de trabalho foram ficando precarizadas, né? Acho que todos hoje conhecem as diferentes formas pelas quais as relações de trabalho se dão, né? Cada um pode virar um CNPJ ou os trabalhos temporários, sem carteira assinada, e etc., não é? Todas essas situações que têm um impacto, vamos dizer assim, psíquico muito grande em cada um de nós, porque nós perdemos uma certa estabilidade que o emprego poderia oferecer, né? Não existe mais hoje, praticamente, a ideia de que alguém entra numa empresa e pode fazer uma carreira lá dentro e passar anos ou décadas ou se aposentar, né? Nós estamos sempre numa situação de uma certa instabilidade, não é? Que, claro, que tem consequências psíquicas bastante importantes, né? E dizer que a gente está vivendo, vamos dizer assim, na economia, políticas de cunho neoliberal também significa que cada vez mais o mercado foi tendo prioridade sobre a vida social. Ou seja, as demandas do mercado, as pressões e as características do mercado se sobrepõem às necessidades sociais. Tanto é que hoje nós estamos aí no Brasil com mais de 12% da população economicamente ativa que está desempregada, que está sem trabalho, né? Isso sem que a gente considere, por exemplo, que para certos índices governamentais, mesmo quem está na rua, flanelinha, limpando janela de carro, está empregado, não é? Então, é uma concepção de emprego extremamente ampla e, se a gente quiser, um pouco questionável, né? Faz parte também dessa
dessa ideologia que hoje, vamos dizer assim, regula e está muito presente na nossa vida social em relação às questões de trabalho, a ideia de que estar ou não trabalhando, ter sucesso ou não no trabalho, depende de cada um de nós. Depende da nossa formação, do nosso currículo, do nosso empenho e etc. Então, isso faz parte daquilo que a gente pode chamar de uma ideologia, porque não é totalmente verdade. Se é verdade que o sistema depende para o seu funcionamento de que uma parcela esteja fora do mercado de trabalho, então não depende só de nós como indivíduos isolados estar ou não, ter ou não oportunidades de trabalho, não é? Toda essa ideologia nos atravessa como pessoas e atravessa as famílias que nós... as nossas famílias, as famílias a que pertencemos, não é? Então, acabando por produzir, então, no desempregado, né, um sentimento muito grande de fracasso pessoal, né, de incompetência, não é? Uma ideia que se espraia, vamos dizer assim, por todo o grupo familiar, né? Eu acho que um agravante dessa situação é que o nosso atual governo não oferece políticas públicas, né, de proteção ao desempregado. Então, o desempregado, muitas vezes, se vê muito só diante da demanda ou da necessidade urgente de procurar um emprego e diante da condição de ter que ter atendido as necessidades básicas de alimentação, de saúde e necessidades básicas das pessoas que dependem dele. Muitas vezes são famílias inteiras que dependem, né? E aí eu acho que vai depender da organização de cada família, das relações também afetivas no interior de cada família, se a família vai poder oferecer um acolhimento ou não para essa pessoa que está desempregada. Então, ou seja, se a família tem uma forma de organização e uma forma de pensar que é mais rígida, né, no sentido dos papéis sociais, por exemplo, de que é o homem que tem que trabalhar e trazer os proventos para casa, de que a mulher que é responsável pelos cuidados da casa e do cuidado com os filhos, etc., né? Então, talvez essa família tenha menos possibilidade de pensar em formas de se reorganizar que, de alguma maneira, possam implicar em que outros membros da família possam, eventualmente, sair para o mercado de trabalho, conseguir trabalho, né? Então, quando eu falo isso, eu estou pensando em exemplos bem concretos, porque esse foi um tema que eu estudei e pesquisei com famílias pobres na cidade de São Paulo. Então, em que, em algumas famílias, eu encontrei uma situação em que, se o marido perdeu o emprego, ele saía desde as 6 da manhã até de noite pelas ruas procurando emprego. Um dia ele contou que voltou 11 da manhã para casa porque estava chovendo aos cântaros, e a mulher dele disse: "O que você está fazendo aqui? Vai para a rua." E ele falou: "Está chovendo muito, eu posso te ajudar um pouco na cozinha." E ela dizia: "Show. Cozinha não é lugar para homem, né?" Por outro lado, eu também conversei com outros desempregados em que, por exemplo, um me contava que perdeu o emprego, chegou em casa, a mulher era auxiliar de enfermagem e ela disse: "Bom, você trabalhou já bastante, eu acho que eu consigo ampliar minhas horas de trabalho e você fica em casa cuidando." Eles tinham uma filha de 12 anos, cuidando dela e ajudando na casa, e eu vou ampliar minhas horas de trabalho. Então, esse senhor, que tinha sido motorista de ônibus, super orgulhoso da sua profissão durante décadas e tal, resolve não, com a mulher, decide, ele vai ficar em casa. Ele começou a assistir programas femininos de manhã, ele descobriu a culinária. Então, ele começou a cozinhar em casa, começou a fazer pratos e chamar a mulher e as amigas dela para comer e tal, e, de alguma maneira, puderam se rearranjar. Então, eu estou contando essas duas situações
Porque a família acaba por ser praticamente um dos poucos lugares na nossa vida social de acolhimento ao desempregado. Mas ela pode também reproduzir, vamos dizer assim, no seu interior, essa mesma violência que o exterior, que o mundo aí lá fora produz, porque o desemprego é uma forma de violência também. Mas, por outro lado, ela pode também servir de acolhimento, como esse segundo caso que eu contei. E é claro que essa possibilidade ou não de acolhimento vai ser atravessada na família também pela questão desses valores mais amplos, não é? Porque, embora o mercado de trabalho tenha mudado muito ao longo do século XX, no sentido da entrada da mulher no mercado de trabalho e etc., né? Por outro lado, esses valores tradicionais, patriarcais da sociedade brasileira mudam com muito mais lentidão. Então, o que acaba acontecendo é que em muitas famílias é muito difícil que o homem esteja em casa e que a mulher esteja fora trabalhando, né? Há uma espécie de impacto identitário para muitos homens que é difícil, né? Tem um estudo que conta um caso que é bem interessante de uma família em Santa Catarina que a mulher saiu para o trabalho e o homem ficou em casa, e ele conta para a pesquisadora que pendurava a roupa no varal de madrugada para que os vizinhos não vissem que ele está fazendo isso, né? Ou seja, nós ainda estamos numa sociedade em que esses lugares de homem e mulher, né, em muitos estratos sociais, isso tem mudado, mas estão bastante demarcados, né? Eu tive a oportunidade de ver em países da Europa professores, grandes professores da universidade, passando roupa sábado à noite, o que acho que é uma situação rara da gente ver aqui no Brasil, mas acho que é importante para as pessoas pensarem a respeito, né? Porque o que acaba gerando é uma dupla ou tripla jornada da mulher. Ela trabalha fora, mas acaba ainda ficando com ela toda a responsabilidade dos cuidados da casa, né? Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se. O desemprego... Bom, no vídeo anterior, né, a autora destacou algo muito importante, né, a respeito de trabalho, questão de gênero, né, divisão social do trabalho, dentre outras questões em relação também ao neoliberalismo, né, a sua influência em todos esses aspectos. E aqui nós vamos caminhando para a finalização, né, deste vídeo. Eu vou deixar aqui os principais desafios. A sobrevivência sindical e das associações frente ao desmonte das políticas trabalhistas e sociais, qual nós já relatamos, né, no decorrer desta explicação, né, no decorrer deste vídeo. As crises cíclicas do capitalismo, que Marx, inclusive, em suas obras já advertia, né, e o momento de pandemia, que potencializa ainda mais, que fragiliza ainda mais, né, a sobrevivência da população brasileira e mundial, né? Podemos, por exemplo, destacar essa questão do auxílio emergencial, né? A continuidade do pagamento desse auxílio, a necessidade deste auxílio, bem como das políticas de transferência de renda, né? Bolsa Família, o impacto no campo progressista em cada país e a necessidade de mobilizar para resistir. Então, eu cito aí a cyberpolítica, impactos
no cenário das correntes político-partidárias, um avanço do conservadorismo, né? Então, todas essas questões vão impactar a atuação dos sindicatos, das associações, o caminho pela via reformista parlamentar e a questão da representatividade das minorias, né? Falávamos na questão da revolução, né, em outros vídeos, né, vídeos anteriores, aí, nos primeiros tempos dos sindicatos, as influências anarco-sindicalistas, né? E agora um momento diferenciado, né, em relação a esse aspecto, e essa necessidade justamente de trazer negros, as comunidades LGBTQI+, né, as mulheres, os indígenas, todos esses grupos, né, todos esses segmentos também para o cenário político, uma maior participação e representação dos cidadãos como um todo, né, nesses processos decisórios que dinamizam, né, uma política mais próxima do indivíduo, para e pelo o indivíduo, né, os cidadãos. Aqui eu deixo as referências, as quais me baseei para discutir, né, e apresentar para vocês as ideias presentes neste vídeo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.